Vamos lá, pessoal, mais uma questão de matemática. Nessa questão, eu vou querer o seguinte: observe o gráfico e responda. Então, nós temos aqui o gráfico composto de três funções, de três leis de formação diferentes. Eu tenho uma reta a partir aqui do ponto 2, eu tenho uma outra reta aqui antes do menos 1 e uma espécie de parábola, uma parte de uma curva, né? Entre aqui o menos 1 e o ponto 2, para x. Ele me pergunta 4 ideias, 4 limites diferentes. Ele me pergunta o limite da função com o x tendendo a menos 1, o limite da função com o x tendendo a menos infinito, o limite da função com o x tendendo a mais infinito e o limite da função com o x tendendo a 2, tá? Vou fazer essas duas primeiro e deixar essa para o infinito para depois. Bom, vamos lá. Primeiro, limite da minha função com x tendendo a menos 1. Meu menos 1 está aqui. A imagem do menos 1, em vez de ser aqui, ela é um pouco mais para baixo, então isso significa que essa função não é contínua nesse ponto, menos 1, tá? Mas não quer dizer que o limite não exista, tá? Continuidade e limite são coisas diferentes. Então, como que eu vou saber qual que é o limite da função com x tendendo a menos 1? Eu vou observar se no ponto menos 1, a esquerda dele e a direita dele, as duas funções, a que está na direita e a que está na esquerda, vão me encaminhar para o mesmo valor de y. E vai, olha só. Bom, pensando aqui pela esquerda do menos 1, nós temos a reta. A reta está ligada no ponto, olha, menos 2, ó. O menos 1 liga no menos 2 não, perdão, no 2. O menos 1 liga no ponto 2, certo? Então, significa que o limite lateral à esquerda do menos 1 é 2. Pensando na direita, que é essa parte da parábola, na direita do menos 1, a parábola, o ponto menos 1, chega na parábola e também tem uma imagem 2. Então, percebam, como as funções estão, de certa forma, juntas nesse ponto, diferentemente daqui, ó, que elas dão um salto, né, elas estão juntas, só não tem a imagem do próprio menos 1, mas não tem problema, é mais para baixo, não tem problema. Mas as funções estão juntas nesse ponto. Então, o limite da função com o x tendendo a menos 1 é 2. Porque as duas funções estão juntas nesse ponto. Diferente daqui, ó, o limite da função com o x tendendo a 2. Pensando à esquerda do ponto 2, a função que está na esquerda é essa parte da parábola. O 2 liga nessa parábola ao ponto, olha, menos 1. Então, o limite lateral esquerdo da função com x tendendo a 2 pela esquerda seria menos 1. Porém, à minha direita, a função que está à direita do 2 é uma reta. Esta reta está ligada no ponto 2 a 0. Então, o limite lateral à direita do ponto 2 seria 0. Então, como tem esse salto aqui, né, digamos assim, diferentemente daqui, eu vou falar que esse limite aqui, não existe, pois o limite à esquerda é menos 1, à direita é 0. Limites laterais diferentes, não existe o limite da função. Então, são casos diferentes. Estão grudados? Existe, mesmo que a imagem não exista, isso não faz diferença, tá? Então, as duas funções estão juntas, existe o limite. As duas funções estão separadas, não existe o limite. É uma regra mais fácil de guardar. Bom, e vamos fazer então com a função tendendo a menos infinito e tendendo a mais infinito. Tendendo a menos infinito significa o quê? Cada vez que eu descer com o valor de x, como vai ficar a minha resposta? Então, por exemplo, se eu pego esse valor de x aqui, um x qualquer, vou fazer outra cor. Um x aqui, ó. A resposta dele, ó, seria aqui. Se eu desço um pouco mais com o x, a resposta dele, olha, aqui. Descer mais ainda, aí eu já faço pontilhado aqui para baixo, ó. A resposta dele, ó, aqui. Desci mais ainda. A resposta dele, ó, aqui. Ou seja, quanto menor o valor de x, ó, por essa reta aqui, ó, menor vai ser
o meu valor de y, a minha imagem. Então, quando x tender a menos infinito, a minha resposta também vai tender a menos infinito. Isso que eu tenho que pensar. Do mesmo jeito que quando o x crescer, ó, olha o que vai acontecer com a regra. Se eu pego esse valor de x aqui, ó, a minha resposta, olha, é aqui. Aumentando um pouco o x, minha resposta, aqui. Aumento ainda mais, minha resposta, aqui. Então, percebam, olha como está subindo as minhas respostas. Então, quanto maior o valor de x, maior vai ser minha resposta. Então, quando a função tender para mais infinito, a minha resposta, o meu valor de y também tenderá a mais infinito. É isso que eu queria que vocês observassem. Até mais, gente. Até o próximo vídeo. Um abraço.